Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre reencarnação. Essa coisa que sempre nos atormenta. Vamos lá! Reencarnação, tema muito complicado, né, gente? Muito complicado. Eu estou assumindo que você, por ser um bandista espiritualista, você acredita em reencarnação. Reencarnação é o processo de resgate ou de evolução do espírito por meio de várias existências materiais. Ou seja, nós já existimos e tivemos várias personalidades, características e vidas. E provavelmente nós fizemos merdas em todas elas. Mas não é isso que importa. O que importa é o aprendizado que você angariou sobre isto. Recebi uma pergunta do Roberto, do Roberto Filho, lá falando sobre a questão se eu acreditava no processo de reencarnação dos guias espirituais. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que nós temos de redimir os nossos erros passados, aprender as nossas novas potencialidades, nós termos mais sabedoria, mais evolução intelectual e moral, e também para progredirmos como indivíduos, como seres espirituais, até chegarmos à perfeição. Nascemos simples e ignorantes, fomos feitos simples e ignorantes, na pureza. E com o passar do tempo, nós acabamos tendo diversos tipos de tentações baseadas na matéria e temos que lidar com elas. E o processo reencarnatório está aí para nós ajustarmos as contas kármicas que nós temos com nós mesmos. Ninguém está contando este placar a não ser você. Ninguém está te cobrando a não ser você. Então, desta forma, eu peço para você parar de achar que tem um juiz espiritual dizendo que você está fazendo besteira. Na verdade, quem está dizendo isso é o seu grilo falante, ou seja, você mesmo. Agora, como que acontece o processo de reencarnação, né? Nós tivemos uma vida, tivemos alguns erros nessa vida, morremos, passamos um distanciamento no plano espiritual, um tempo, de recuperação do perispírito, de adequação ao plano espiritual, de entendimento do que aconteceu na nossa vida, de aceitação pela morte, e planejamos uma nova vida, onde haverá o esquecimento, onde haverá essa parte da blindagem dos pensamentos do passado e das memórias, e aí nós teremos essa oportunidade de reencarnarmos em uma nova vida. Geralmente a reencarnação ocorre com espíritos já familiares, espíritos com que você tem algum resgate, alguma coisa para acertar. E acertar não quer dizer que você fez muita merda para ele, às vezes é simplesmente uma questão de empatia, tá? Uma questão de simpatia, de estar atrelado a um espírito que te quer bem e que está ali pensando em ser seu tutor, ou você está vindo para ajudar ele em algum aspecto da existência dele. Ambos sairão ganhando deste processo. Claro que nós, aqui, humanos, percebemos os vários erros e dificuldades que nós temos, Nossas falhas de caráter, nossas dificuldades. Mas e os guias espirituais? Como procede? Como que é esse processo de reencarnação de guia espiritual? Dentro da teoria que nós trazemos, dentro da tradição que nós entendemos, nós temos alguns níveis acima, alguns níveis abaixo. Isso é uma forma lúdica de explicar, tá, gente? Não é bem assim, mas é uma forma lúdica. Então teríamos 7 níveis acima, 7 níveis abaixo, e nós estaríamos no nível intermediário, que seria a crosta, o plano terreno, o plano material, o planeta Terra. 7 níveis superiores e os 7 níveis inferiores seriam a representação do Orum, do plano espiritual, e de certa forma da Calunga, do plano abismal. Então vamos entender essas coisas aqui de uma forma mais lúdica, tá? Lembrando que isso são alegorias que nós utilizamos. Não leve tão a sério as alegorias. Às vezes a gente tem que criar certas figuras de linguagem para ser didático, para ser compreendido. Tá bom? Nós não queremos ganhar o Nobel aqui de Física, Matemática. Eu nem tenho Nobel de Matemática, mas enfim, vocês entenderam. Um baiano, a característica do baiano, do marinheiro, do boiadeiro, é aparentar que está muito mais próximo da gente, que cometeu seus deslizes, que teve uma iluminação e que agora está trabalhando em prol dos próximos. Nós poderíamos categorizar que os baianos estão ali no nível 1 positivo, certo? Baianos, marinheiros, boiadeiros. Os Exus e Pombagiras, eles pisaram na bola, de certa forma, em algumas coisas. Eles estão ainda em evolução, têm um grau intelectual muito grande, mas não tiveram ainda a iluminação. Eles estão no -1, -2, alguns no -3, esses Exus que trabalham mais especificamente conosco. Claro que existem outros no -4, no -5 e assim por diante.
tá bom? Mas os que trabalham mais forte com a gente estão nesses mais próximos. Até porque a vibração e o distanciamento entre a crosta e esses níveis superiores também facilita ou impede o contato mediúnico. Tá? Todo mundo concorda aqui que é fácil incorporar um baiano e é fácil incorporar um Exu e uma pombagira. Incorporar caboclos e pretos velhos nem sempre é tão fácil assim. Os caboclos pretos velhos, ou espíritos elevados, de outros espíritos elevados que nós temos dentro da Umbanda, eles estão assim no nível 4, 5 superior. No nível 6, seriam espíritos altamente elevados, que não se manifestam, não têm possibilidade de se manifestar corporificadamente, porque já perderam qualquer nível de matéria, sutil que seja, para conseguir fazer essa comunicação mediúnica. Como eles se comunicam? Eles falam para os de baixo. O do menos 6, ou do mais 6, fala para o do 5, ou do 4, que ele consegue ter essa conexão. E esses que já têm uma interface com a gente, fala para nós, é onde ocorre o processo de incorporação. Tá ok? Então a gente poderia dizer que os próprios guias espirituais têm guias espirituais. Obrigado pelas palmas. Então, a gente tem que pensar nisso. No nível 7 já seria o nível do esplendor. Já sairia de qualquer concepção humana de entendimento. É o nível arcangélico, por assim dizer. A mesma coisa acontece nos planos inferiores. Nível 5, nível 6 seriam os grandes magos negros, dragões, demônios, assim por dizer, né? E o nível 7 seria o arquidemoníaco, alguma coisa muito, muito pesada, desconhecida, abismal, que também é difícil da nossa compreensão. De certa forma, o processo de reencarnação, então, é obrigatório neste sistema aqui que nós criamos. Até o nível 3 superior, eles são obrigados a reencarnar de certa forma, muitas vezes obrigado pela sua própria consciência. Os do nível 4, 5, eles não precisam mais incorporar, ou encarnar, melhor dizendo. Eles podem simplesmente trabalhar de forma espiritual, mas alguns deles pedem para reencarnar, para vir como missionários e auxiliar na evolução do planeta como um todo, na coletividade. Como a gente vê os grandes baluartes, os avatares que aparecem por aí no planeta para nos auxiliar e nos dar os grandes avanços em todos os aspectos, não só religiosos, mas também tecnológicos. Já os espíritos acima do nível 5, eles não incorporam, eles não conseguem incorporar, muito menos precisam encarnar. De certa forma, eles já estão livres da roda das encarnações e também das rodas missionárias, tá? Eles não vêm mais por missão. Então eles virão, muitas vezes, através desses espíritos mais medianos, por assim dizer, né? Que estão ali no nível 4 ou 5, trazendo mensagens de alta evolução, e eles serão grandes gerenciadores, gestores do planeta e do universo como um todo. A mesma coisa acontece no plano inferior, para haver sempre o equilíbrio das forças nesta nossa vida. Exus e pombagiras podem se tornar caboclos, pretos velhos, baianos, etc? Podem, mas antes eles vão ter que passar pelo processo do reencarne para quitar suas dívidas. Quando você reencarna, automaticamente você se zera temporariamente para acumular pontuação ali no seu karma. É bem complicado, né? Eu estou usando essas alegorias aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então o processo de reencarnação do guia, ele se dá de forma obrigatória até um certo nível. Após isso ele vem como missionário e após isso ele não vai reencarnar mais. Isso ocorrerá conosco? Um dia? Ocorrerá, mas vai demorar muito, porque até nós chegarmos ao nível de liberação do ego, gente, vai demorar. Ainda mais eu que adoro um Big Mac. Estamos entendidos? Então espero que ficou claro esse papo aqui sobre reencarnação para vocês, que é uma grande oportunidade para a gente angariar mais conhecimento e que eu morro de medo, para falar a verdade, porque a gente tem medo do ego, de perder a nossa identidade, nosso personalismo. Todos nós somos humanos, estamos passíveis disso, mas a morte, o desencarne é uma verdade, é o último estágio, não tem como fugir. Meu muito obrigado a você que assistiu agora. Convido você a acessar o nosso blog www.perdido.co, sem o M no final. Manda mensagem lá para o contato@perdido.co, sem o M no final, para participar do Tá Perdido ou Sou Papo da Encruza. Se inscreve nessa bodega desse canal aqui para você receber as nossas informações, comenta, compartilha, chama os amiguinhos aí para conhecer mais o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê num próximo pensamento.